Pessoal, a gente programou fazer aqui esse segundo momento. A gente tem amadurecido uma ideia aí, né? O pessoal que ajuda a gente a organizar o café aí, da gente conseguir reverberar mais a nossa voz na sociedade. E a gente está amadurecendo a ideia de criar uma espécie de um podcast do Café Coração, para que a gente dê oportunidade para os homens que participam aqui, né, e também convidados que esporadicamente, né, possam vir, para dar seu testemunho de fé, para dar seu testemunho de vida, contar um pouco da sua história, enfim, contar, né? Cada um de nós tem sua história, né? Nós temos um grupo aqui muito seleto de pessoas, e então nosso próprio grupo aqui, nós temos muito a acrescentar um na vida do outro, né? A gente, cada um tem uma história de superação às vezes, de empreendedorismo, de fé. Então a ideia é essa, é dar a voz para todos, que a gente possa, através da história, o testemunho um do outro, nos edificarmos mutuamente e também fazer que a nossa voz possa ecoar mais aí através das redes sociais, né, que hoje é um instrumento que nós temos, né, para divulgação de tudo, né, que a gente faz, e também, por que não, nossa história de vida, nosso testemunho de fé. Então, esse é o propósito, e a gente está começando hoje, então, assim, uma espécie de um bate-papo. Eu pedi para o Diego, né, o Diego está conosco desde o início. A primeira Café Coração foi lá na casa do Diego, né, Diego? É isso aí. A gente começou lá com algumas pessoas ali, e a gente, graças a Deus, tem crescido. Então, o Diego está conosco desde o início, e eu pedi para que ele estivesse, né, começando aí esse bate-papo, para ser uma espécie de um embrião, né, daquilo que está nascendo, que eu creio que é propósito do Senhor, e que Deus vai fazer a nossa voz chegar aí, se Deus quiser, muito mais longe, alcançar mais pessoas, né, impactar mais vidas. Beleza, Diego? Então? Vamos que vamos. Então aqui ninguém ensaiou nada, não combinamos muita coisa, mas eu conheço o Diego tem bastante tempo, né? E tem acompanhado, né? A gente congrega junto na igreja e a gente tem acompanhado muito do que Deus tem feito na vida dele e através da vida dele. Então eu queria que o Diego contasse um pouco, Diego, da sua história e como que... Aí você pode começar abordando essa história assim, na vida empreendedora, começou, né? E onde que entrou Deus aí no meio desse caminho aí. E quais impactos que você percebeu que teve quando você começou a buscar mais a Deus. Boa noite a todos. É um prazer aí estar com vocês mais uma vez. É um bate-papo mesmo. O Zé falou, vamos começar, né? Que a gente... Acaba que a gente tem que transbordar na vida das pessoas e às vezes a gente tem essa dificuldade, né? Mas tudo começou, né, meus pais, eu sou de Volta Redonda, né? Às vezes tem muita gente... tem muita gente que não sabe. Eu vim para Piuí em 2000, né? A gente teve uma enchente lá em Volta Redonda, então a gente perdeu tudo lá e acabou que a família da minha mãe é de Piuí e nós resolvemos vir para Piuí. A gente vinha todos os anos passear, né, com a família. Estava aqui, uma parte da família do meu pai também é de Piuí. E em 2000, dia 6 de agosto, no dia do meu aniversário, nós mudamos para Piuí. E graças a Deus, desde que a gente chegou aqui, foi muito... A gente teve uma virada de chave na vida, sabe? Tanto de ambiente, a gente ficou muito mais próximo da família. E eu tinha 14 anos nessa época, né, e comecei minha vida profissional, né? Comecei a trabalhar como office boy e dei muito valor nesse tempo, né? Conheci muitas pessoas fizeram diferença na minha vida desde que a gente chegou em Piuí, a situação que a gente, né, vivia lá, a hora que a gente chegou aqui, a gente, né, agradecia muito, porque a gente tinha evoluído muito, uma cidade... menor, porém deu para nós, a família deu muito apoio, né? E isso foi muito importante. Comecei a trabalhar, depois eu fui trabalhar no Bradesco, depois em 2009 eu pedi conta, fui empreender, que era um sonho,
Em 2010 eu me converti, né? Então eu já frequentava a igreja presbiteriana, me converti através da minha esposa. Ela, né, me ajudou muito, me ajudou muito. A Lília foi uma pessoa que me incentivou e que me levou para a igreja. E eu acho assim, não existe vida separada, né, profissional de espiritual. É uma coisa só. E a nossa igreja é dentro de casa, né, Zé? Eu falo que lá em casa, assim, eu tenho que treinar meus filhos, né? E esse treinamento cabe a mim fazer isso. Então, eu fui para a igreja e, na verdade, você fala assim, mas você converteu em 2010, mas de 2010 para cá teve muitos erros, muitos acertos, mas foi uma evolução diária, né? Uma evolução que Deus foi me alcançando a pouco. Não é porque eu fui ser batizado que, né, eu tive todos os entendimentos que eu precisava ter, né? Que é a temência a Deus e tudo. Mas, graças a Deus, as coisas foram fluindo. Eu fui estando mais em ambientes que me achegavam mais a Deus, né? E esses ambientes me fizeram prosperar, me fizeram conhecer pessoas, né, que me levaram para um próximo nível. Em 2022, eu entrei para um grupo, né, o Zé até participou de um evento, alguns aqui já participaram do evento lá em São Paulo, que eu faço parte de um grupo de Mastermind. E esse grupo são 3 pilares: família, espiritual e negócio. Então, esse grupo me deu muita força, assim, para mim ter esse entendimento, que não existe, não poderia ser separado, era uma coisa só, que eu teria que buscar Deus em primeiro lugar. E muitas das vezes a gente busca Deus a hora que dá tempo, né? Então, a gente tem essa questão, a hora que dá eu vou ler a Bíblia, a hora que... E não é, e na Bíblia fala, né? Buscai o reino de Deus em primeiro lugar. E isso me fez virar uma chave mesmo, sabe? Porque o que eu estou falando aqui são coisas que eu vivo no meu dia a dia e que eu pratico. Porque às vezes mesmo a gente ir na igreja aos domingos, né? E a gente demora a ter esse entendimento, né? E a partir do momento que tem esse entendimento de que a Bíblia é o nosso manual de vida, de fé e prática, tudo fica mais fácil, né, Zé? Verdade. Tudo fica mais claro, e essa temência a Deus é o que faz a gente saber tomar as decisões que a gente precisa tomar, os ambientes que a gente precisa estar, e isso me fez, essa temência, essa busca de Deus me fez entender isso. Então hoje, no meu dia, eu acordo, a primeira coisa que eu faço é minha devocional. Não pode ser posso ter compromisso qualquer hora. Minha primeira coisa do dia é meu relacionamento com Deus. E eu negligenciava isso por muito tempo. Não, à noite eu faço, à noite os meninos vão estar aqui. Com os meninos, eu preciso fazer todos os dias, mas eu não faço. Eles têm a devocional dele, mas durante a semana eu escolho aí uns 2, 3 dias, a gente senta, a gente faz a devocional junto, lê a Bíblia junto, né, eu passo um pouco do entendimento que a gente teve, mas é muito importante, né, quem tem filho aqui sabe, esses dias a gente estava vendo um filme, eu e o Arthur, de 10 anos, o The Chosen, e assim, você perceber o tanto que eles evoluem, né, da gente estar nessa comunhão. Aí tem a parte lá que Pedro está jogando, os discípulos jogou a rede a noite inteira e não pegou peixe, e Jesus chega e fala, joga a rede e tal, e aí vem aquele tanto de peixe e tudo. Aí o Arthur me olhou e falou assim, pai, isso aí é fé, né? Aí assim, a gente vê o tanto que, mesmo com 10 anos, ele tem esse discernimento, né, de entender que a gente precisa ter fé, né? A gente precisa acreditar nas coisas, né? E eu sempre fui muito positivo, muito
E Deus, de um tempo para cá, então foi 2022, aí 2024 eu fiz o Legendários, foi muito importante na minha vida. Então, assim, para todos, né, quem tem família, mesmo quem não tem, é um movimento que tem transformado vidas, né? Tem gente que tem os pós, tem os contras, mas eu acho que o objetivo principal é você enxergar que você não precisa subir uma montanha para buscar a Cristo, mas você precisa entender que você precisa buscar a Cristo dia a dia. E esses movimentos fazem com que transforme a vida das pessoas. Eu vejo muita gente, né, tem amigos meus lá que moram lá em Volta Redonda, que eu tive com eles esses dias, que transformou a vida, aqui em Piuí mesmo, a gente vê muitas vidas transformadas. Então, qualquer tipo de movimento que eleve a gente a Jesus é muito importante, né, e faz diferença. E eu falo que minha vida, né, pensa para você ver, a conversão de 2010, aí nós estamos lá em 2024, é uma conversão diária, é uma escada que a gente vai tendo a cada dia mais intimidade com o Senhor. A partir do momento que a gente tem essa intimidade, a gente consegue ter discernimento de tomada de decisão, de temer a Deus mesmo, né? De buscar na palavra de Deus né, as respostas que a gente precisa, porque às vezes a gente age com o que a gente acha, né? A gente pensa que Deus não é importante, não é o mais importante. Ele é o mais importante. Se a gente buscar ele em primeiro lugar, né? Tem um versículo que é Provérbios 16:3 que fala, né? Consagrai, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Seus planos, né? Então, assim, os planos de Deus é o que a gente tem que buscar, e as outras coisas são acrescentadas mesmo, né? E eu fui no Moriá também, não sei quem conhece, que é a Estância Paraíso, foi muito importante para mim, é uma presença de Deus, é um retiro espiritual de 3 dias, e assim, a gente por muito tempo, eu achava que eu vou na igreja de domingo e tá tudo bem, né? E não é, a busca de Deus é dia a dia, a gente ter essa disciplina mesmo de buscar a Deus, de buscar a instrução de Deus na nossa vida, na nossa família, e fazer com que a nossa casa seja, a partir do momento que a gente cuida da nossa casa, a gente consegue sair dela e fazer com que as coisas aconteçam. Porque se a casa da gente não está arrumada, as coisas parecem que não prosperam, parece que falta alguma coisa, né? Então, essa questão da gente ter esse discipulado em casa, de buscar a Deus, as outras coisas com certeza são acrescentadas, né? Isso aí. Você falou do processo, é um processo que acontece. O pastor falou a história de Zaqueu, né? Não é assim automático, né? A gente passa, quando você busca a Deus, a gente entra no processo de santificação. E ela é um processo mesmo, né? Ninguém vence o pecado de um dia para o outro. A gente vai crescendo, né? Na nossa caminhada com Deus, e a gente vai tendo mais discernimento, né? Do que é certo, do que é errado, vai buscando força, né? Para vencer, né? As tentações. E a gente percebe, né? Eu caminho com você aí há um tempo, quanto que você amadureceu na fé, né? E tem transbordado, né? Você falou, usa a palavra transbordar. O que Zaqueu fez? Zaqueu transbordou na vida daquelas pessoas que estavam ali com necessidade, e a gente fica sabendo aí, não da sua boca, mas tantas coisas que você ajuda, que você, hoje com a prosperidade que Deus te deu, você ter esse entendimento, né? De que Deus te prosperou, não é para o seu bel prazer, nem para a sua autossatisfação. Se Deus permitiu você prosperar, e qualquer um de vocês aqui, é para que você também não seja mesquinho, né? Tem muita gente mesquinha, né? A gente vê pessoas aí que Deus abençoou e retém tudo para si. Não. Deus permite a gente prosperar para que a gente realmente abençoe o próximo. E a gente vê isso na sua vida, né? Eu acho isso muito bom. Que Deus continue te
te abençoando e ser instrumento na vida de muita gente aí, levando mais pessoas para Deus, para buscar o Senhor. Isso aí. Alguém tem alguma pergunta que quer fazer para o Diego, gente? Diego, eu sei sobre esse tema, me bateu uma curiosidade aqui, que esse povo converteu em 2010, eu nem sabia dessa data, e aí ele morreu em 2014, né? Isso. Então, você tinha pouco tempo, assim, de conversão e ficou viúvo com uma criança de um ano. Como que foi isso? Como você lidou com isso? Como que foi a questão da presença de Deus nesse seu momento, assim? Foi desafiador, né? E eu falei que teve a conversão, mas que teve erros, que teve acertos. E acaba que, assim, Deus sempre estava comigo ali, sabe? Naqueles momentos que eu mais precisei, Ele estava comigo, Ele me dava a resposta, mas mesmo assim eu não conseguia escutar e fazer com que... Eu falo assim, a gente tem que praticar as coisas, né? Não adianta a gente ficar na teoria. Não adianta a gente ler lá, ler a palavra de Deus e sair de casa e fazer tudo ao contrário. Mas isso foi em 2014, né? Então eu passei por momentos conturbados mesmo e tive muita ajuda do pastor, tive muita ajuda da igreja. A igreja me ajudou muito, muito mesmo. Mas minha evolução foi diária, sabe? Foi degrau por degrau, foi eu buscar... depende muito da gente. Não é o que eu falei da gente ir na igreja só dia de domingo, não tem sentido. A nossa relação com Deus, ela é diária. E nos momentos que eu mais precisei, Deus sempre me dava uma resposta. Eu caía, Ele falava, anda, você pecou, pede perdão e continua. E a gente tem que ter esse discernimento de saber que o caminho não está certo, né? O caminho não está. E a palavra de Deus, sempre eu tive muitas pessoas ao meu redor que fizeram total diferença também, sabe, Sérgio Paulo? Eu sempre busquei isso, e às vezes eu buscava o ambiente certo e às vezes eu estava no ambiente errado, né? E toda vez que eu estava no ambiente errado, acontecia, né? Eu estava falando com o Felipe esses dias, princípio é para ser seguido. A partir do momento que a gente quebra um princípio, a gente vai ter consequências. O princípio te quebra. O princípio te quebra. E Deus demorou muito para me tocar. Ele me tocar, Ele me tocou. E eu demorei muito a enxergar, né? Porque, pensa para você ver, de 2014, nós estamos em 2026, eu posso falar que essa transformação, que essa mudança minha, vamos falar que aconteceu em 2022, que eu acho que eu comecei a falar assim, não, o caminho certo é esse aqui. É isso aqui que eu tenho que... Se eu estou lendo, eu tenho que praticar. Não adianta eu ficar na teoria, eu ficar achando que, né, eu estou sendo religioso, né? E religiosidade não salva ninguém. Então, essa temência, essa busca de Deus me fez superar, né, essa perca e me fez crescer muito. Bem. Foi ilustrar o que você falou no vídeo, o guardar para as comidas, que tem muito a ver com você acabou de passar para a gente. Diz o seguinte, quando você melhora a vida das pessoas através dos seus princípios, do seu trabalho e da sua oração, é impossível que a sua vida não melhore. Mas vai conseguir. E o Zé, eu acho que ele me chamou para falar aqui, porque ele sabe que a gente tem uma dificuldade de transbordar na vida das pessoas. A gente até quer, mas a gente tem vergonha, a gente tem essa, né? E eu tô tentando quebrar isso mesmo, porque quebrou, já. É importante que a gente tenha, que a gente possa, às vezes uma palavra que a gente fala, né? As coisas que a gente muda a vida das pessoas, né? Então eu acho que todo mundo está aqui para realmente compartilhar e conseguir
né, transbordar e fazer com que a vida seja melhor para todos aí. Amém. É isso, né? Mais alguém quer fazer alguma pergunta para o Diego aqui, para a gente encerrar? Então, Diego, brigadão aí pelo seu testemunho. Você continue esse caminho do Senhor aí. Continue seguindo os caminhos do Senhor e dando um bom testemunho aí para todos nós, né? Amém. Talvez você que está sentado aí pode ser o próximo, hein? Eu queria vai pensando aí eu queria fazer uma oração, podemos fazer? Claro. Fica em pé? Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por o Senhor preparar todos esses irmãos aqui em sua presença, que o Senhor possa abençoar cada família aqui representada, Senhor. Que o Senhor visite a casa de cada um, que o Senhor possa estar ao lado de cada um, ao lado de cada aflição, de cada medo, que o Senhor possa fazer a diferença na vida de cada um aqui. Que essas palavras do pastor, do Zé Maria, de todos nós, que ela encontre lugar em nossos corações, que o Senhor possa estar sempre ao nosso lado, nos guiando, nos mostrando sempre o caminho certo a seguir. Que o Senhor abençoe e continue abençoando, que esse café faça diferença na vida de todos, que cada um possa encontrar o caminho certo, que é o caminho do Senhor, que é a temência do Senhor, que o Senhor possa estar presente na vida de cada um. E sim que eu oro em nome do Senhor. Amém. Amém. Valeu.